Bem, antes de mais nada, boa tarde. Vamos começar com mais uma pequena intervenção, desta feita para nos congratularmos com a possível vitória dos republicanos no Reino Unido. Isto é, a Rainha Isabel acabou de declarar o seu suicídio político ao aceitar, no caso, a proposta do Sr. Boris Johnson de suspender a democracia no Reino Unido. Num contexto de grande crise institucional multipartidária ou interpartidária, diga-se passagem, não é muito sério que uma monarquia que há anos que deixou de ser influente, pelo menos explícita e publicamente, na vida política britânica, apareça a situar-se ao lado de uma das partes, no caso do que diz respeito à parte conservadora, liderada agora pelo Sr. Boris Johnson, contra a generalidade das outras partes. Não é só o Partido Trabalhista que está em causa e as propostas do Sr. Corbyn, Jeremy Corbyn, no sentido de criar as condições para que o processo do Brexit tivesse uma evolução diversa daquela que está a ter neste momento com o Sr. Johnson. Não é só o Partido Trabalhista que está em causa, são todos os outros partidos e, sobretudo, as nacionalidades que estão inseridas dentro do contexto do Reino Unido. A senhora Nicola Sturgeon, diga-se passagem, desculpem, já disse explicitamente que neste momento o que está em causa é a independência da Escócia. Já não é um problema só de estar em causa a democracia, que ela também já assumiu. Ela assumiu, no caso concreto, que está o Reino Unido a viver uma ditadura a partir do momento em que entre em funcionamento a decisão monárquica da senhora Isabel. Neste momento, a circunstância de crise é generalizada, porque desde a Irlanda ainda britânica ao País de Gales, à Escócia, cada vez mais a dissolução do Reino Unido fica patente. E ao ficar patente estamos a viver uma circunstância de crise que não vai só afetar o Reino Unido, diga-se passagem. Vai, na verdade, afetar o contexto global, a começar pelo contexto da própria União Europeia. Vamos partir do pressuposto que até é possível acontecer que a Inglaterra, no caso, só, limitadamente a Inglaterra, sai da União Europeia via o Brexit. E que ao acontecer a Inglaterra sair da União Europeia via o Brexit, a Irlanda, que ainda está dependente do Reino Unido, a Escócia e o País de Gales declarem as suas independências e se assumam, no caso, como parte da União Europeia. O que significa que, se isso acontecer, a União Europeia, ao contrário do que tem feito até agora, vai aceitar a cisão dentro dos países europeus. O que abre as portas, como é evidente, para a influência das independências no reino das Espanhas, concretamente com a Catalunha, com o País de Gales e com o País Basco, na própria França, no caso concreto, até de certa forma na Itália e ainda também na Bélgica e na Alemanha. O que é gravíssimo do ponto de vista das consequências internacionais desta crise. É evidente que esta crise é uma crise também à direita. É, na circunstância, uma crise provocada pelas fragilidades pseudo-nacionalistas de uma parte da direita. Este pseudo-nacionalismo, numa circunstância de crescente globalização da economia, de crescente dependência da economia face à globalização das finanças, de crescente concentração da riqueza e dos poderes políticos, económicos, sociais e culturais que as riquezas geram, esta circunstância vai criar, obviamente, um cenário que já não é só de crise económica, como já estava a ficar patente perante a recessão que começa a sentir-se na Alemanha. É um cenário de crise política, e de crise política no contexto europeu e de crise política, por consequência, no contexto global. Estamos a viver um momento bem mais crítico do que aquilo que a comunicação social, que os mídias oficiais nos estão a transmitir. É bom que estejamos atentos.